certeza que não me vou lembrar agora. É um francês em que está a falar, entre outras coisas, do sistema de ensino e faz uma comparação com os videojogos, em que diz basicamente que se conseguisse cativar a atenção das pessoas como os gajos que criam os videojogos conseguem, que seria uma revolução no sistema de ensino. Porque de facto há ali um fenómeno qualquer que deixa os miúdos colados durante horas e horas e horas sem desligar da cena. Já não acontece isso tão facilmente que tu acabaste de escrever dos 30 minutos e desligas. Pois, mas nos videojogos, primeiro há um cenário de cores, de atração, mas também há interação, e que no sistema de ensino atualmente não há quase interação nenhuma, é muito passivo para o aluno. Sim. E isso aí, de facto, o sistema de ensino vai ter que se adaptar, e eu acho que vai ter que passar mesmo por uma revolução, porque é muito passivo e não desenvolve as capacidades que nós precisamos para o futuro o emprego do futuro. Nós vamos precisar, com a automatização, com a digitalização, com a robotização, com a inteligência artificial, a maior parte das tarefas que estamos a desempenhar hoje em dia, os robôs, as máquinas, vão desempenhar com uma melhor performance do que o ser humano. Claro. Por isso as nossas skills vão ter que ser muito mais na parte da gestão das emoções, da liderança, do sentido crítico, do relacionamento humano, do conhecimento cruzar diferentes áreas de conhecimento, para nos diferenciarmos e criarmos valor e não estarmos a competir com máquinas que não recebem salário, que não recebem subsídio de desemprego, que não recebem subsídio de férias e só que fazem melhor que nós. Exato. O que estás a dizer, se simplificarmos, é quase que virar o humano para aquilo que é mais humano e menos mecânico. Exatamente. Mas se tu fores ver, quase toda a classe operária e mesmo a classe média desempenha tarefas que as máquinas vão substituir. Já estão a substituir, não estamos a falar de um futuro a 30 anos, estamos a falar a 10 anos amanhã. Porque mesmo os cargos de direção, em que as pessoas já obrigam a ter um curso de faculdade, mesmo esses cargos, as máquinas, muito desse trabalho tudo que é trabalho administrativo e manual, repetitivo, as máquinas vão substituir. Por isso, nós hoje estamos a criar, o sistema de ensino hoje cria alunos para serem no futuro trabalhadores por conta de outrem, vão ter que estimular muito mais a criatividade, o autoemprego e esta parte humanizada que estavas a falar. E isso é uma revolução total no sistema de ensino. O sistema de ensino que hoje é totalmente passivo, de memorização. A memorização não serve para nada, porque o acesso às tecnologias não serve mesmo para nada. O que interessa é saber aceder à informação. O meu filho anda numa escola, o Tomás anda numa escola Montessori. Sim, pois. Porque eu já tenho essa preocupação e acho que é impossível uma criança estar adaptada não só ao futuro, mas também a potencializar de facto as suas capacidades mesmo hoje no sistema de ensino atual. E o sistema de ensino dele é muito participativo, é muito conhecimento cruzado, é muito criativo na parte das artes, na parte sensorial dos próprios objetos, na parte de liderança, porque as turmas são de 3 em 3 anos, dos 3 aos 6, 3 aos 9, 9 aos 12, então os mais velhos são tutores dos mais novos, os mais novos desenvolvem-se mais rapidamente porque estão em contacto com os mais velhos, aprendem logo 3 línguas ao mesmo tempo e são eles que há uma sequência, mas são eles que escolhem os temas, por isso eles vão potencializando as áreas em que desenvolvem maior gosto, em vez de desenvolvem uma coisa que é importantíssima, que é o gosto pela aprendizagem. E para mim isso é o mais importante no ensino, é desenvolver o gosto pela aprendizagem.
até mais do que qualquer área de conhecimento, é nós termos eternamente a sede de aprender, porque nós nascemos, desde o primeiro dia de que nascemos, que somos seres que queremos estar sempre a experimentar a vida os pais, os tios, os avós, depois mais tarde os professores, é que vão sempre... Estou a falar com o Julinho, queres vir aqui dizer olá ao Julinho, Tommy? Mais tarde é que nos vão matando essa curiosidade. Quando vamos com um filho a passear no jardim e ele quer saltar para cima da poça d'água e nós dizemos, ei, vais ficar molhado. Pô, mas já lhe matamos ali a curiosidade. Era um ser super curioso que ia desenvolver ali gosto pela aprendizagem e ia aprender com aquela experiência e nós matamos-lhe ali um bocadinho da curiosidade. No dia a seguir ele quer pegar num copo com água em casa e nós dizemos, ei, vais partir o copo. Já lhe matamos mais um bocadinho. Aos poucos vamos achatando o enorme universo que eles têm em termos de aprendizagem e é por isso que... Eu acho que às vezes passa muito pela maneira como se diz as coisas. Por exemplo, há muito aquela coisa de se fizeres isso vais-te magoar, em vez de podes-te magoar. O vais-te magoar já está a dar uma indicação, já está a dizer para ele se magoar. Sim. Ou então em vez de dizer, olha, assim o que estás a fazer é uma boa ideia, mas e se fizéssemos assim? Sim, também, sim, as palavras, a Joana está sempre a dizer-me, as palavras contam. E as palavras têm sentido e significado e por isso a comunicação também é muito importante. Sim. Super importante. Mas em relação a esse sistema, mas esse sistema até que idade? Pode ser até a entrada na faculdade. Ah, é? Sim. E já, em Portugal existe até neste momento até aos 12. A escola do meu filho já está a desenvolver até aos 15, mas pode ir até à entrada na faculdade. Não fazia a mínima ideia. Ouvi falar muito disso, mas mesmo para os mais novos. Pensei que existisse para aí até aos 9 anos, 10 anos, não faço a mínima ideia. Mas os preços dessas escolas são mais elevados ou não? Ou são acessíveis para qualquer pessoa? Não existe público, só existe privado neste momento, apesar de... Mas o privado é o mesmo preço que os privados? Sim, o Tomás estava a pagar. O Tomás está a estudar neste momento está a estudar em Cascais, que é uma zona super rica, deve ser para a zona mais rica em Portugal, e as escolas privadas ali andam todas, é o mínimo dos mínimos, os 500 euros por mês, e há escolas os St. Julian's e os Salesianos, outras coisas que pagas 1.000, 1.500. Ali, por acaso eles vão aumentar agora o preço no próximo ano, mas é super... eu acho que os preços não são mais caros por ser esse tipo de ensino. E, neste caso, eles tiveram que ir buscar professores aos Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra, e os professores recebem mais do que os professores portugueses. Mas é uma questão de tempo até estes formarem em português e depois serem os portugueses a darem a formação. Mas tu, esse lado, quer dizer, que já existe um filtro para entrar nessas escolas, nem que seja ele económico. Não te dá vontade, tipo, ao mesmo tempo, metê-lo numa pública, onde não há quase filtro nenhum, onde sabes que ele vai encontrar todo tipo de pessoas, de todo tipo de níveis sociais? Sim, isso é sem dúvida o que eu vivenciei. Eu andei sempre em escolas públicas, desde o primeiro ano até ao último ano da faculdade, andei sempre, e de facto isso fez-me super bem, porque lido com qualquer tipo de pessoa, estado social, raça, religião, é indiferente e desenvolve também, acho que é natural, mas desenvolve uma empatia por qualquer tipo de pessoa. Não vivo numa bolha que algumas pessoas da escola privada podem viver. E sim, isso eu tenho algum receio do Tomás nesse sentido, por viver, ele de facto vive numa bolha de uma classe social mais alta, isso é verdade, e pronto, pode perder por outro lado outras capacidades, mas eu acho que no todo é mais benéfico.
eu passei momentos difíceis, de assaltos, porradas, pá, nunca fui uma pessoa de saber de me defender muito e pá, apanhava e era roubado, pronto, pá, mas essas dificuldades, pois, mas as dificuldades fazem também de ti aquilo que tu és, não é? Pois. Pá, e parte da vida, exatamente. Mas pá, o primeiro grande projeto de escola de pedagogia construtiva em Portugal foi na Escola da Ponte, no norte do país, e era uma escola pública. Só que pá, o Ministério da Educação tem sempre a tendência de ver um projeto alternativo e tenta matá-lo, tenta abafá-lo, e foi fazendo ao longo dos anos. A Escola da Ponte era uma escola com alta taxa de sucesso, um modelo de educação e de ensino em Portugal, mas não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Até quem criou a iniciativa agora neste momento está a tentar criar escolas com a mesma pedagogia no Brasil. Mas eu não sou um socialista, mas este Ministro da Educação tem feito uma pequena revolução nesse sentido de dar às escolas pelo menos 25% de autonomia para implementarem projetos e terem autonomia para implementarem o tipo de pedagogia que quiserem, darem ensino com conhecimento cruzado, fazer ensino por projetos, em que um projeto engloba matemática, engloba inglês, em que não é dessegregado. E se ele continuar, eu acho que a intenção dele é passar destes 25% para 50% e começarmos a remodelar o sistema de ensino. Mas o que acontece muito em políticas públicas é que a seguir vem um governo diferente, mata tudo que está para trás, mesmo sendo bom. Isso é uma merda, pois é. E muda por completo. Por isso eu acredito muito pouco que se a seguir vier um governo PSD, sim, que vão querer, numa ótica de modelo de meritocracia orientada para o mérito, que querem exames e um modelo competitivo, em vez de ser um modelo colaborativo, como é o que este está a tentar implementar. Falam da meritocracia como se fosse o valor mais alto de todos na educação ou no ensino, e depois querem pôr exames em todos os anos e começam a fomentar a competitividade e o isolacionismo educativo, que é o que este está a tentar construir um caminho diferente. Pode não ser um caminho perfeito, mas no todo eu acho que tem boas intenções. Tem uma boa direção. Pá, isso por acaso na política é uma merda. Quase que a obrigação de vir com alternativas. Quando muitas vezes são desnecessárias, as coisas estão a correr bem. Mas só para teres aquela credibilidade e para dizer não, pá, eu é que sou... Quase que és obrigado a dizer pá, vamos fazer as coisas de outra maneira. Isso de facto é uma pena. Acho que as pessoas deviam ser mais imparciais e ver realmente o que está bem, e se estiver bem, continuar. Sim, principalmente em áreas tão importantes como a educação. Como a educação, sim. Pá, se for na saúde, pá, em termos de política de impostos, é questionável as mudanças e é sempre bom ter uma visão de médio e longo prazo. Mas na educação eu acho que devia haver um pacto a 20, 30 anos em que se escuta como é que vai ser o futuro e construir um caminho para um futuro melhor com base no ensino. Sim, mas nem sequer, se tu fores ver, há temas que fazem parte do espectro da política em que se debate durante uma legislatura. Este tema que estávamos a falar agora do que é o emprego nos próximos 10, 20, 30 anos, nem sequer é um tema que se debate, que fica fora do quadrado, fica fora do espectro. Porque vai criar clivagem, vai criar questões, vai criar ansiedade, então nem sequer se debate. Por isso, nem chega sequer às políticas de educação como sequência da realidade do emprego futuro, porque nem a realidade do emprego futuro é discutida sequer. Mas
Pá, o que é certo é que já há muitos anos que é preciso revolucionar o sistema de ensino. Tens aí alto efeito de eco. Olha, olha, queres dizer aqui olá? Anda aqui a dizer olá. O pai está a fazer uma entrevista e o menino que está a fazer a entrevista gostava de sucesso olá. Não? Sim, mas por exemplo, na escola, o modelo de escola do Montessori, ali onde o Tomás está, pá, todos os anos nasce uma, duas novas. Estão sempre a nascer. No Porto também estão a nascer escolas Montessori, Waldorf Forest School. Estão sempre estão em crescimento. Pá, por isso, claro que é apoiado sempre no privado, mas eu acho que há um público que já se apercebeu das vantagens e as iniciativas começam a crescer. Sim, e há outras alternativas para além da Montessori. Há outras escolinhas que abrem de forma independente, que propõem opções diferentes, e eu acho que passa muito por aí. Eu acho que cada pessoa é diferente e ter um único sistema de ensino é um erro enorme, porque tens mesmo que te adaptar às pessoas. As pessoas não aprendem da mesma maneira, não funcionam, não memorizam, não estudam, não são cativadas da mesma maneira. E eu acho que a adaptação é mesmo necessária. Adaptação às pessoas, às várias formas de aprendizagem. Houve uma cena super interessante que eu ouvi ultimamente, que vai um bocadinho de encontro àquilo que estavas a dizer, que é que as pessoas aprendem melhor quando não sabem que estão a aprender. Estão ali por prazer, que tem muito a ver com aquilo que estavas a dizer, que é tipo o prazer de aprender. Porque eu acho que o conceito em si de aprender neste momento para uma criança é quase sinónimo de obrigação e não de prazer em si. Sabes? Mas meu. Mas também sim, pegando no que estavas a dizer, se calhar nem todas as escolas têm que vir a ser Montessori ou Waldorf Exato. Ou outras pedagogias que já vêm desde o Piaget. É importante que haja diferentes abordagens e que depois as pessoas possam escolher a abordagem que querem. Mesmo também era mau que fosse 100% Montessori em todo lado, que fosse Montessori em todo lado. Exatamente. É importante haver alternativas, claro. Sim, também concordo. Olha uma cena que eu queria falar contigo. Eu lembro-me de teres contado que tornaste vegan já há uns anos atrás, porque foste desafiado por um amigo teu que tinha feito uma formação de, não sei se era agricultura biológica, o que é que foi? O que é que tinha sido? Eu fiz um curso de permacultura. Foi isso. Ok, nada a ver. Permacultura que me abriu. Mas foi um gajo que desafiou, não foi? Foi um amigo teu qualquer que já tinha feito, falou contigo. Não. Pelo menos foi assim. Eu fiz o curso de permacultura, que para mim foi olha, por exemplo, eu acho que é uma coisa que devia ser integrada nos sistemas de ensino todos, porque eu acho que é essencial. Eu aos 30 anos é que comecei a ver o mundo e a natureza de forma completamente diferente e a forma como é que os ciclos da natureza funcionam, como é que o homem se devia se relacionar com a natureza. Para mim foi assim um wake-up call dos maiores que eu tive na vida, e eu achei que todas as pessoas deviam fazer um curso de permacultura, ou que devia ser integrado logo desde a escola primária, tal como devia ser integrado as regras básicas de sobrevivência, de saber manusear. Mas para quem não conhece, explica aí o que é. A permacultura é uma abordagem holística do relacionamento do homem com a natureza, desde a agricultura, passando pela construção, passando por o consumo, e explica o funcionamento da natureza, como é que a natureza funciona, os ciclos da natureza, as simbioses da natureza, e como é que nós podemos estar em harmonia com a natureza e não estar contra a natureza. Porque estar contra a natureza é sempre mais forte e vence sempre. É impossível dominar a natureza. Por isso o melhor é fazer as coisas em harmonia com a natureza,
potenciando a natureza e tirando benefício dela. E depois disso, então, foi um wake-up call para ti? Depois, pronto, eu percebi que o impacto que tinha a agricultura e a suinicultura no planeta. Comecei a ver uns vídeos e houve um vídeo de um Gary qualquer coisa que mexeu muito comigo, e então eu vi este vídeo tipo a 31 de dezembro, então no dia 1 de janeiro decidi tornar-me vegetariano, e depois ao fim de uns anos de ser vegetariano decidi tornar-me vegan, e depois já estava a caminho quase de me tornar raw. Tchau! E foi quando tive um burnout, e depois fui consultar um nutricionista funcional e psicólogo, e tive que fazer uma mudança grande, porque o burnout não veio só por causa da minha alimentação, também veio por causa do meu estilo de vida, de pressão no trabalho, uma série de coisas. Estava com imensa pressão na altura, trabalhar com a família, mais gerir 2 negócios ao mesmo tempo e ainda estar a investir no outro, muita pressão, mas a alimentação tem influência. Teve uma influência enorme, porque provocou-me uma desbiose intestinal, e o intestino é considerado o segundo cérebro. E grande parte das depressões tem origem mesmo no mau funcionamento do intestino. 90 e tal % das doenças têm origem no intestino. E eu estava com leaky gut, intestino impermeável, pelo excesso de cereais. Porque nós, quando começamos a ser vegetarianos, até começamos temos uma primeira fase que é detox, eliminar as gorduras e as más gorduras e as toxinas do excesso de carne que vinhamos a comer, porque eu antes de ser vegetariano era quase carnívoro. Era carnívoro e muito bodybuilding e muita proteína, pequeno almoço frango, quase comia frango ao pequeno almoço. Era quase, nem era omnívoro, era carnívoro. Então temos uma primeira fase de desintoxicação, detox, só que depois planeamos as refeições e equilibramos as refeições, muito bem planeado em termos de nutrientes e diversidade. Mas depois, como tudo, em momentos em que temos menos tempo ou menos paciência, começamos a simplificar e começamos a ir muito para o prato fácil da massa com queijo, sei lá, um risoto, uma coisa mais rápida, e começamos a consumir muitos cereais. De facto, abre um leque enorme ao vegetarianismo, porque começamos a conhecer uma série de vegetais e cereais que não conhecíamos, como a bulgur, a quinoa, o millet, sei lá, feijão mungo, feijão azuki, uma série de coisas que nos abre e que nunca tínhamos conhecido. Sim, e acho que para mim nunca me tendo tornando vegetariano, nem muito menos vegan, das partes mais interessantes desses movimentos foi permitir-me descobrir isso. Quer dizer, eu não fazendo parte dele, descobri através de ti e outras pessoas que se tornaram vegetarianas ou veganas, e com quem eu gosto sempre e tenho curiosidade em partilhar, e descobri alimentos completamente diferentes, e achei essa parte super interessante. Sim, e eu até criei na altura o grupo do WhatsApp em que tu estavas, em que eu tinha para aí 20 ou 30 seguidores e que dava uma dica por dia, chamava-se Dica do Dia. Sim, e era mesmo fixe, era mesmo incrível. E partilhava dicas, várias dicas sobre alimentação e, pronto, baseado no vegetarianismo. Pronto, mas a verdade é que começas a facilitar e começas a investir muito em cereais e em laticínios antes de ir para o vegan, e de facto no meu biótipo, no biótipo que eu sou, eu posso dizer que isto é generalizável, mas vou focar-me em mim. Os cereais tiveram um efeito, ou o excesso de cereais tiveram um efeito muito, muito perverso na saúde do meu intestino, e comecei a ficar com o intestino permeável,
com fezes muito pastosas, líquidas, o que significava que eu não absorvia os nutrientes, perdia peso, por mais que comia, treinava, perdia peso, perdia energia. Massa muscular, cabelo, perder cabelo. Mas tu nessa altura, quando começas a perceber disso, não tentas corrigir o excesso de cereais, tentar meter mais legumes, não sei, mais proteína de certa maneira? Sim, fazias tudo direitinho, motivado, novidade, aquela... E depois entraste na facilidade, não é? Sim, primeiro ano até acho que tive benefícios mesmo de saúde, detox, de limitar as toxinas. Sim. E de mais energia. A verdade é que passado um ano comecei a perder peso, perder energia, depois tornei-me vegan e pronto, e comecei a ter esses problemas intestinais. Eu comia porridge todos os dias ao pequeno almoço, aveia, ao final de algum tempo só de cheirar a aveia já tinha vontade de ir à casa de banho. Tchau. E a verdade é que pronto, se eu tivesse bem de saúde ou com tempo a pensar nas coisas, se calhar relacionava e tentava corrigir, mas não. E também porque tu, quando entras no vegetarianismo, também não entras por saúde, entras por ética. Pois, exato. Não é? Com ética no relacionamento com os animais e também a componente ambiental por ter uma menor pegada. Então acreditas, é quase uma crença, é fé, é religião, e não queres abdicar desses valores e não queres questioná-los. Mas pronto, eu cheguei a um ponto que tive que os questionar, fui um nutricionista e pronto, e tive que reformular por completo a minha alimentação, porque a Joana também tinha tido anemia, porque tínhamos tido o nosso filho, a Joana era vegetariana e estava a amamentar até aos 2 anos e meio num regime vegetariano, também ficou péssima do cabelo, péssima da pele, muito fraca, com anemia, e ela até foi um nutricionista antes de mim. E o nutricionista dela ainda era mais radical como eu, era mesmo paleo, mandava a comer gordura de frango, gordura animal, até mais do que proteína era gordura animal. Mas eu fui um nutricionista, sim. E eu fui um nutricionista funcional que mandou-me cortar totalmente os cereais, por isso os meus hidratos de carbono são raízes. Basicamente é batata doce e mandioca. Neste momento também? Neste momento sim, é o que me estou a sentir bem neste momento, e posso começar a introduzir cereais aos poucos e ver, introduzo o arroz hoje, sinto-me bem, para a semana introduzo outra vez, mas sem nunca entrar numa base regular. Posso ir introduzindo-os, mas sempre ter noção que os cereais na minha alimentação, por eu ter o intestino sensível, que vão ter que ser sempre controlados. Por isso, os meus hidratos de carbono são mandioca, são... Batata doce. Batata doce também pode ser o inhame, mas eu não gosto muito de inhame. Castanhas. Mas os meus principais é batata doce e mandioca. Comecei a comer carne, muitos legumes. Eu cortei basicamente com os cereais, sou praticamente abstêmio em álcool, não bebo álcool, tu também não. Processados e açúcar, é mesmo muito raro. Por isso, como o meu prato é 50% legumes, 25% as raízes e os outros 25% a proteína animal, peixe, carne, eu gosto de frango, gosto de peru e carne de vaca. Pronto, e sinto muito melhor. Voltei a ganhar peso, acho que mesmo em termos de cabeça, mais energia, mais tudo. Eu acho que a ética e o impacto ambiental está muito mais na forma do que no tipo de consumo. Está mais na forma da cultura e da produção do que do tipo de cultura. E eu tive durante 2 anos um supermercado bio, tinha acesso a fornecedores e todos os meses visitávamos um fornecedor,
E a produção dos animais em modo bio é completamente diferenciada da agricultura intensiva, em que eles não veem a luz do dia, em que um frango está no mercado ao fim de 20 dias porque está injetado em hormonas e antibióticos. E, por exemplo, olha, até desenvolvi, mesmo dentro do bio, nós desenvolvemos com o produtor um projeto que, em termos de ética, eu acho engraçado, porque mesmo dentro do bio, as galinhas que dão ovos, elas podem cortar o bico mesmo em modo bio. Tens vários tipos de ovos. Nos ovos, por tipo de produção, tu tens e está marcado nos ovos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Sim. Pronto, no bio, que é o melhor de todos, mesmo dentro do bio permitiam cortar o bico às galinhas e nós, com o produtor, desenvolvemos só para nós, porque as outras lojas não quiseram, e garantíamos-lhe o escoamento daqueles ovos e vendíamos-los bastante mais caros. Se ele não cortasse que, além do bem-estar todo, ele não cortava a galinha, os bicos àquelas galinhas. O bico àquela galinha, sim. Estava a pensar as galinhas ao bico. Não cortava o bico às galinhas. E pronto, e também acho que nós temos que, enquanto cidadãos, enquanto consumidores, temos que perceber como é que as coisas são produzidas, a origem, e exercermos o nosso direito e a nossa influência, porque nós não estamos aqui só como tomadores. Eu acho que os indivíduos e os grupos organizados, quando querem, conseguem influenciar e agir de modo a mudar o desenrolar dos acontecimentos. E eu vi os meus produtores e a maneira como eles produziam os vegetais e como criavam os animais e de facto era em total harmonia com a natureza, e não era só por uma questão de mercado, é porque acreditam e se calhar até acreditam ainda mais do que eu, e estão no negócio por paixão e porque acreditam naquilo e não só no negócio. O contradiz o que muita gente pensa. E acho que as pessoas, por não procurarem se informar, mais uma vez, de forma imparcial, têm uma ideia pré-concebida desse tipo de coisas. E partem sempre em excesso, tipo, ou tudo é uma merda, sabes? Ou só aquela que é a solução, e por vezes não vão suficientemente profundo no assunto para ver realmente como é que são as coisas, como é que acontecem. Vai ter com os criadores, vai ver como é que eles trabalham, qual é a postura deles em relação aos animais, e acho que faz toda a diferença. Mas sinceramente também é uma cena que me custa, que é o lado do business. Durante a parte toda inicial, quando começaram a surgir essas tendências, que não são novas, não é? Mas houve de facto, eu acho, aí um lado quase trendy, em relação a ser vegetariano ou vegan, e um dos principais argumentos era o lado comercial das coisas, ou seja, que os produtores de carne e por aí fora e de leite só se preocupavam com os números, daí não terem nenhuma preocupação com os animais em si, e faziam as coisas todas de maneira horrível, e que todos os números eram manipulados porque eles tinham esse poder sobre o mercado, e muitas vezes os estudos eram produzidos pelos próprios produtores de carne e por aí fora. E no outro dia eu vi aí um debate com o gajo que fez como é que se chama? Game Changing, uma coisa assim, um documentário que saiu há pouco tempo aí na Netflix, ou Game Changer, ou qualquer cena assim, não interessa. Acho que aquilo fala de atletas que são vegans e que se dão bem, e pronto, e tem isso tudo documentado. E tá um gajo que produz um documentário sobre o ser-se vegan e isso. Está outro que está a defender uma posição completamente diferente, e estão os dois a debater estatísticas e a ter uma leitura completamente diferente da mesma estatística. Estão ali a interpretar a estatística, e o debate é esse. Em vez de estar a debater mesmo
para tentar chegar a verdadeiras soluções, estão a debater números e tipo, não, mas isso não se pode interpretar assim, porque estamos aqui a falar de 17%, não sei o quê. Não, esses 17% meu. Isso, eu tenho dificuldade com esse lado, porque de facto o lado business também existe muito agora nesse, não sei se pode chamar movimento, que é pá, do pessoal que está agora que é vegan, que há imensos produtos veganos neste momento e de facto existe um mercado enorme. Sem dúvida que nós temos que reduzir o consumo de proteína animal. Isso é. Sim. Isso eu acho que isso é consensual, porque Sim. Os nossos pais, se calhar os nossos pais agora não tanto, mas se calhar no início ainda vivenciaram isso, e os nossos avós, em que um prato de carne ou de peixe era uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou em quantidades muito pequenas, misturavam com o arroz, era um arroz de peixe, era um arroz de carne, ou então numa festa, fazia-se uma festa e a pessoa mais rica da aldeia dava um bocadinho, matava um porco e servia pela aldeia toda. Hoje em dia, nós vemos as refeições, 300 gramas de um hambúrguer ao almoço, mais 300 gramas de peito de frango ao jantar, e nós estamos num extremo oposto. Então nós temos de facto de reduzir o consumo de proteína animal, temos que comer muito mais legumes e muito mais frutas do que a média dos habitantes consomem, mas é muito importante o modo de produção e de facto as pessoas podem ir aos mercados e conhecer o produtor, não precisam porque a grande distribuição cria uma barreira muito grande entre o consumidor e a origem. Nós podemos ir aos mercados, conhecer os produtores, falar com eles e há uma grande diferença no modo da produção, que tem um impacto enorme no ambiente e no bem-estar dos animais. Quem defende o vegetarianismo como... Há pessoas que podem ser... Eu acredito até que há biótipos que podem... Que se dá perfeitamente bem com esse tipo de dietas, não é? Sim, que façam uma absorção muito, muito melhor da proteína do que outras e então possam viver só do vegetarianismo, ou a partir de uma certa idade já não precisamos tanto da testosterona ou de hormonas da carne e que podemos reduzir largamente o consumo ou até abolir. Mas para uma criança em crescimento, uma pessoa, para a criança média, para um jovem médio, para um adulto médio, eu acho, pela minha experiência que fui vegetariano há mais de 7 anos, eu acho que precisamos do consumo de proteína animal e o impacto ambiental não pode ser mais reduzido consumindo proteína animal se for em modo biológico, porque uma vaca, vamos falar no extremo do maior, que é tido como o maior produtor de gases de efeito de estufa, que é dentro da agricultura, que é a vaca, através da libertação de gás metano. Se for em modo bio, ela faz a pastagem ao ar livre, faz rotação de terra, deixa as fezes que vão servir de estrume para cultivarmos a seguir outros vegetais. A própria vaca, atrás da vaca não sempre pássaros. Se tu vires no Alentejo, numa planície no Alentejo onde tem vacas soltas, em cima das vacas andam sempre aves no dorso das vacas, na cabeça das vacas. Essas aves vão polinizar. Isto a natureza é assim, é um ecossistema. Exato, de animais com plantas e pronto, e é um ecossistema que vive de simbiose entre os animais e onde o homem pode fazer parte. Nós não precisamos de eliminar o animal para reduzir o impacto, e por isso é que eu foco que os animais podem, mesmo a produção animal, pode ter em vez de ter um impacto negativo ou neutro, pode ter um impacto positivo no ambiente, na pegada ambiental, se for produzido de forma correta. Sim, de uma forma responsável.
Mas sim, eu acho que vai cada vez haver mais vegetarianos, mas eu acho que o mais importante mesmo é reduzirmos o consumo de proteína animal, reduzirmos o consumo de processados. Isso sim tem um impacto ainda maior do que o animal no ambiente, porque implica produção, implica resíduos, dispêndio de energia e resíduos que se calhar nem são recicláveis. Por isso, reduzir os processados, aumentar muito o consumo de legumes e frutas, reduzir o consumo animal e acima de tudo, focar em produção biológica ou mais próximo da biológica, mesmo que não tenha certificado. Essa cena de consumir muitos legumes foi. Pá, eu sei-me a perceber. Foi uma cena que estranhei ao voltar agora para Portugal. Porque, como eu estava a dizer, sem-me a perceber, mudei os meus hábitos ao bazar estes últimos quase 10 anos para a Suíça. Voltei para aqui e, pá, de facto olhava para os pratos e era batatas com peixe ou arroz com carne e raramente vês ali, pá, uma quantidade significante de legumes a acompanhar. E sempre que eu falei disso, diziam-me, pá, não, pois, porque aqui culturalmente os legumes comem-se na sopa. Isso, como é que vês isso? É solução? Tipo, ok. Porque eu acho que nem toda a gente acompanha agora as refeições, tipo, com sopa, obrigatoriamente, não é? Há Primeiro, a nova corrente da nutrição funcional diz que a proteína animal não deve ser acompanhada do hidrato de carbono ou da batata ou do cereal, que deve ser sempre acompanhado com uma grande quantidade de legumes. A sopa pode ser uma solução, mas eu acho que também devemos incluir legumes crus. Exato, era o que eu ia dizer, porque, por exemplo, eu depois não faço a mínima ideia se não é, porque há sempre informações contraditórias, mas ouvi dizer que, por exemplo, os espinafres são muito melhores crus ou ligeiramente cozinhados do que cozidos. Cozidos já quase que faz o efeito contrário, que não é assim tão fixe. Pois, pá, eu não vou entrar muito no aspecto técnico, sim, também não sei, que não domino, mas há legumes que devem ser muito bem cozinhados, de facto, que comê-los crus pode ser agressivo para o sistema digestivo, mas há outros que é importante comer legumes e frutas cruas, porque vão-nos trazer imensas bactérias e enzimas para melhorar a digestão. E também é uma coisa que eu não falei há bocado e que é super importante, pela questão do impacto ambiental, é comermos muito mais sazonal. Se não há tomates no inverno, não se come tomates. Se não há morangos no inverno, não se come tomates. Essa merda é impressionante. Sazonal. É impressionante. E local, sazonal e local. Exato. Aliás, eu é das cenas que tento sempre fazer. Pá, não me perguntes porquê, mas faço muito mais com a fruta. É sempre ver se são de cá. São de cá. Aliás, quase que prefiro comprar local do que biológico. Depois, porque é assim, fico sempre com aquela ideia que, ok, é biológico, mas é bio, mas é de Espanha, eu não faço a mínima ideia quais são as normas lá. São iguais, é como a União Europeia e a União Europeia é que tem as normas mais apertadas em regulamentação do que quer que seja. A União Europeia há uma frase que eu acho muita piada que dizem que os americanos inventam, os europeus regulamentam e os chineses copiam. E é isso, a União Europeia é super restrita em termos de regulamentação e pronto, e as normas são comuns ao bio e ao que quer que seja, são comuns na União Europeia. Então tu neste caso, entre local e bio, o que é que escolhes? Chega ao supermercado, tens só laranjas provenientes de Espanha, vais e tens outras, tens só uma Portugal, mas que não são bio, e daí de perto, quais é que vais comprar? Eu vou dizer, se formos ver, temos duas componentes, temos a componente ambiental e temos a componente social. A componente social está relacionada com a parte económica, não é? Fortalecermos a nossa comunidade,
se comprarmos local, estamos a fornecer a nossa comunidade e a criar postos de emprego e criando postos de emprego paga-se impostos, cria-se melhores sistemas de educação, melhores sistemas de saúde, melhor segurança, etc, etc. Por outro lado, se formos pela parte ambiental, nós temos que analisar, quando vamos medir o impacto ambiental de alguma coisa, nós temos que analisar o ciclo de vida todo. Desde a extração, se for uma extração de uma matéria-prima, ou da produção, neste caso da agricultura estamos a falar da produção, não estamos a falar de extração, estamos a falar da produção. Depois, à distribuição, ao consumo e ao fim de uso, não é? O fim de uso é se compramos alguma coisa embalada, depois a embalagem ou vai para reciclagem, ou vai para enterro, ou vai para incineração, ou vai ser compostada. E se nós formos ver a parte ambiental e medimos o ciclo de vida todo, compararmos um não bio português com um bio espanhol, eu nunca fiz essa comparação, mas eu diria que o que tem menor impacto ambiental, mesmo considerando o transporte, o que tem menor impacto é o bio espanhol, porque sim, porque eu acredito, nunca fiz uma medição, mas da minha experiência na área de sustentabilidade, onde está o maior impacto ambiental na agricultura é mesmo na produção. Não é no transporte. Não é no transporte, é mesmo na produção. Mesmo se as bananas vierem de sei lá onde? Se estivermos a falar vir do Chile ou da Argentina, provavelmente já não será assim, mas se estivermos a falar de Espanha é assim. E há uma coisa que eu considero super importante, apesar de defender largamente o regionalismo e o comprar local, mas há uma coisa que aconteceu na origem do bio em Portugal, foi que quando começaram a abrir os primeiros supermercados bio em Portugal, não havia produção bio. Então tinha que se importar tudo de França e da Alemanha e algumas coisas de Espanha. E as pessoas podiam questionar, vem de França, vem da Alemanha, e é bio, mais vale não comprar bio aqui. Mas foi assim que se criou o mercado bio em Portugal. Exato. E os produtores, quando viram que havia consumidores para o bio, os produtores portugueses começaram a ver que havia mercado para escoar o bio, começaram a transformar as suas produções em bio. Por isso, se nunca tivesse existido na origem supermercados bio a comprar bio em Espanha, em França, na Alemanha, nunca teríamos tido a transformação da produção da agricultura nacional em bio. Por isso, eu defendo o bio. Se já houver português, se não for português, tens de questionar porque é que não há português. Se a laranja não é portuguesa e é sul-africana, é porque se calhar não é a altura da laranja, então não vou comprar laranja. Agora, se não há laranja e há em Espanha, provavelmente é porque a produção bio em Portugal ainda não tem capacidade suficiente, então eu vou comprar bio, se calhar vou comprar o bio espanhol e dar a minha indicação ao mercado de que há consumo para laranja bio em Portugal. Boa. E isso está a acontecer muito nas frutas, nos legumes, mas também nos produtos transformados, sei lá, pasta da manteiga de amendoim, a massa, o espaguete, os cereais, as granolas, o óleo, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Aos poucos, os produtores portugueses estão a ver que há mercado para criar produtos bio-portugueses e a gama de produtos bio-portugueses está, na produção, está a crescer imenso, mas porque foi dado um sinal no início de que havia consumo. Ainda bem, meu. Aliás, isso foi outra cena que eu também estranhei à brava quando cheguei aqui, foi o preço disso. O preço dos produtos bio e veganos em Portugal era igual aos suíços ou então quase mais caros. Também foi outro, mas ainda bem que o mercado se está a desenvolver, meu, e que as pessoas estão a abrir os olhos. Eu acho que vai ter que haver uma... Para acelerar ainda mais o processo, eu acho que vai ser preciso mesmo uma diferenciação, se calhar em termos de impostos, uma diferenciação positiva. Se de facto a União Europeia tem um plano até 2050 de atingir a neutralidade carbónica, que é termos ser a primeira região do mundo com um impacto ambiental neutro. Isso vai passar pela energia, pela construção, pela mobilidade e muito também pela produção da agricultura. E
E se de facto quiserem fomentar o bio, eu acho que vão ter que criar uma diferenciação positiva em termos de impostos no bio. Sei lá, passar o imposto mínimo que existe em Portugal é 6% e o mais alto é 23%. Então, no que é frutas e legumes, que é 6%, passar para 3%. No que é transformados, de 23%, passar para a taxa intermédia de, eu acho que é 12%, não tenho certeza. E vai ter que se criar uma diferenciação positiva no bio para estimular o consumo de bio na União Europeia. E eu acho que vai acabar por acontecer para se conseguir reduzir preços para a população ter acesso ao bio, porque de facto o bio tem preços que são, em muitos casos, que são proibitivos, sem dúvida. É verdade. Fala-me aí do teu business, meu. Mandaste-me outro dia ao site. Então, eu vendi o meu supermercado bio, porque eu morava no Porto e o meu supermercado era no Porto, e depois eu mudei-me para Lisboa, e porque a minha mulher era de Lisboa e já estava farta do Porto, e eu vim para mal, essa merda está mal. Eu fui para Lisboa. E se calhar agora até vamos ficar aqui um ano. Olha, por favor, o teu filho tem que manter aquele stack, aquele verdadeiro stack, tens que lutar por isso. Eu acho que ele tem, eu acho que ainda tem, mas não prometo que vá continuar. Pensa nos brasileiros todos que vêm para cá e ficam cá há 30 anos e conseguem manter o stack. Um gajo tem que ser fiel, bro. O teu filho tem que manter o stack. Tá bem. Stack, bro. Chega lá. Chega lá no Montessori. Então, tem que chegar. Montessori. Montessori é inglês, já falam inglês. Então, fala inglês com o stack do Porto. Mas já há casos preocupantes em que ele já diz à séria. Já diz, em vez de dizer a sério, já diz a séria, diz muita. Sim, já li algumas coisas. Mas eu fui para Lisboa e vendi o negócio e tive uns meses a ponderar o que é que haveria de fazer. E comecei a pensar o que é que eu gostava, em que é que eu sou bom, como é que eu gostava de também ter o meu estilo de vida, não só o que é que eu gostava de fazer, mas como é que eu gostava de ter o meu estilo de vida. E conjugando tudo e num processo de geração de ideias, identifiquei para aí 5 ou 6 oportunidades de negócio que podia desenvolver, 2 ou 3 mais a fundo, e depois acabei por decidir que ia investir na consultoria em sustentabilidade. Pronto, e agora estou a arrancar com a consultoria em sustentabilidade, tenho 2 projetos já, mas sem andar a bater à porta de clientes até agora, porque estive a desenvolver o site, conteúdos, a desenvolver parcerias, muito antes de bater às portas de clientes, mas a verdade é que já tenho 2 projetos, já tenho aí alguns em negociação. Fixe, motivantes, no mundo ideal, que cliente é que gostavas de ter? Eu quero, o meu público-alvo não são grandes empresas, apesar de serem as que têm mais dinheiro e que depois, se implementas um plano de sustentabilidade, além de pagarem muito, ainda têm 300 fornecedores atrás em que, por efeito de cascata, têm também que se adaptar, e por isso podia, se entrava numa Sonai, se calhar conseguia seguir 300 clientes de fornecedores de Sonai, claro. Porque a Sonai impunha uma política de fornecedores em que obrigava requisitos de sustentabilidade dos fornecedores, eles tinham que se adaptar. Foi o que fez o Walmart nos Estados Unidos. Mas o meu público não é esse, porque eu sou uma pessoa super informal e não gosto muito de movimentar nesse meio em que tenho que vestir uma segunda pele para trabalhar. Por isso o meu público, eu gostava muito de trabalhar com startups, gostava de trabalhar com pequenas e médias empresas, na indústria, por ter experiência na indústria, no retalho, por ter experiência no retalho, e na produção de bens de consumo em geral, porque acho que tenho experiência e algum conhecimento e criatividade para atacá-los. Por isso é isso, pequenas e médias empresas, startups, indústria, retalho, bens de consumo. Apesar de também estar a desenvolver agora um projeto de ecoturismo, por isso também estou a aprender alguns conhecimentos dentro do turismo, mas não é a área que domina ainda. Mas a tua cena é sempre tentar fazer
uma diferença também em termos ambientais, ou passa sempre um bocadinho por aí, ou nem por isso? Então é assim, até há muito pouco tempo atrás e ainda é realidade em muitas empresas, o ambiente e a parte social sempre foi vista como um custo. É obrigatório cumprir as leis, a regulamentação, e por isso obrigam-me a ter uma estação de tratamento de efluentes, obrigam-me a ter chaminés, obrigam-me a reduzir o consumo de energia, e é visto como um custo. E a minha abordagem é tentar mudar esse paradigma, usar a responsabilidade ambiental e social para acrescentar valor ao negócio. Boa. Se eu reduzo a minha pegada ambiental através da extração dos recursos naturais, através da minha cadeia de abastecimento, através da energia dentro da minha fábrica, através da embalagem, através dos processos de fabrico. Então, se eu já tenho essa preocupação, se tenho preocupação com a responsabilidade social dos meus colaboradores, da minha comunidade, então eu tenho que comunicar de forma transparente e objetiva isso ao mercado para ter retorno para o meu negócio. E é possível, e nós já vimos, estivemos a discutir há bocado com o bio, não é? O bio paga-se muito mais caro e há mercado para isso. É possível agregar valor para o negócio incorporando a componente da sustentabilidade, da responsabilidade social e ambiental. E então eu tenho uma metodologia, eu não tenho que aplicar essa metodologia, cada projeto é customizável, mas eu tenho uma metodologia tipo, que o que faço é, chego à organização, meço o impacto ambiental atual, vemos os pontos, os chamados hotspots, onde é que tem maior impacto, definimos uma estratégia de médio e longo prazo para a empresa, onde é que a empresa quer estar nos próximos 10 anos e como é que se quer posicionar em termos de valores e de mercado. Desenhamos a estratégia, fazemos o desenvolvimento estratégico, que passa por implementar processos eco-design, eco-innovation, green supply chain, green energy, green distribution, etc. Implementamos um processo, implementamos uma cultura de eco-thinking, que é pôr a organização toda com o pensamento virado para a sustentabilidade. Porque hoje em dia é apenas económico, todas as decisões são baseadas na parte ou na qualidade ou um balanço entre a qualidade e a economia, não é? Quando desenvolvemos um produto ou compramos alguma coisa, pensamos sempre mas aquele é melhor ou aquele é pior, mas aquele é mais barato, e nunca incorporamos a componente ambiental e social. É criar este triple bottom line, que é que sempre que tomamos uma decisão é tendo em consideração a parte ambiental, social e económica, e que a parte ambiental e social não prejudique a parte económica, mas sim que a alavanque ainda mais. Pronto, implementamos o processo, o eco-thinking, começamos a reduzir a pegada, até onde pudermos, em termos técnicos e económicos, até onde for viável em termos técnicos e económicos. Quando não for mais possível, tentamos compensar o que falta da pegada com programas de florestação. Atingimos no mundo ideal, atingimos a neutralidade carbónica ou até positiva. Comunicamos em termos de marketing aos consumidores e a todos os stakeholders, fornecedores, investidores, financiadores, seguradoras, através de marketing e de relatórios de sustentabilidade. O consumidor começa a perceber que de facto o nosso produto e a nossa organização têm um valor acrescentado, paga mais ou paga diferenciado, ou o que seja, e nós começamos a ter retorno económico por redução de custos e por maior margem na venda do produto, e então começamos a ser uma empresa com muito mais valor económico, em que podemos depois pegar no retorno económico e reinvestir ainda mais em sustentabilidade, e neste modelo sendo um círculo virtuoso. E é mais ou menos este ciclo que eu tento implementar nas organizações. Ou seja, simplificar, tentas arranjar soluções ecológicas que deem um benefício económico às empresas.
Sim, eu vou dar um exemplo, pronto, para quem nos está a ouvir, percebem ser melhor quando falamos de grandes empresas e de empresas internacionalmente conhecidas. Eu vou dar um exemplo no caso da mobilidade. Nós, como eu te disse, a primeira abordagem é medir o impacto ambiental atual, não só dentro de portas, mas ao longo de toda a ciclo de vida do produto, desde a extração dos recursos naturais até ao fim de uso, ao disposal, quando vai para o lixo. E se tu fores avaliar o impacto ambiental do ciclo de vida todo de um carro, onde tem maior impacto é de facto na utilização. É quando estamos a utilizar o carro, quando estamos a consumir gasolina e enviar gases de efeito de estufa para o ambiente, que ele tem maior impacto ambiental, muito mais do que na extração do alumínio, do minério que seja, muito mais do que na produção, ou muito mais do que depois no fim de uso, quando vai para a sucata. É na utilização. Houve 3 empresas produtores de carros que decidiram investir em sustentabilidade. Um foi a Ford, outro foi a Toyota e outro foi a Tesla. O que é que a Toyota fez? Falhou completamente no âmbito. A Toyota definiu: nós vamos ser o santo grau da sustentabilidade em termos de carros, mobilidade. Então vamos criar uma fábrica que vai ser 100% clean. 100% de energia renovável, reaproveitamento de água, reaproveitamento dos lubrificantes. Ou seja, apostou tudo na produção. Todos árvores, uma fábrica no meio de uma floresta, a água que era devolvida ao meio era mais limpa do que quando era capturada. Mas isto parece idílico, mas é mesmo verdade. Eles a Ford, e quase ninguém sabe, gastou milhões ou bilhões de dinheiro num modelo de fábrica. Enquanto a Toyota apostou em carros híbridos e a Tesla apostou em carros elétricos. E quem é que é visto como um modelo de sustentabilidade em termos de carros? É a Tesla e a Toyota. A Toyota também, porque foi pioneira nos híbridos. Mas pronto, hoje em dia mais se calhar até a Tesla, mas a Toyota e a Tesla são os dois que são considerados. Eu acho que mais a Tesla, pelo menos para o grande público, porque digamos que o gajo, a imagem do gajo é muito mais forte. Sim, é mais comercial. É muito mais comercial, e porque só produz elétricos, enquanto a Toyota continua a produzir diesel, produz híbridos, produz elétricos. Mas a Toyota... Pois, daí a ser a mais eficaz ainda é outra questão. Tanto é que eu não sabia da Toyota, estás-me tu agora a dizer. Sim, a Toyota foi o primeiro a lançar o híbrido, e a Toyota é o maior produtor de carros do mundo. Mas pronto, a Tesla, comprando a Tesla e a Ford. Pronto, a Tesla apostou onde tinha maior impacto e hoje e posicionou-se no mercado como o modelo de sustentabilidade da mobilidade em veículos automóveis. E consegue ter margens superiores aos outros fabricantes e tem uma fatia de mercado enorme e vai continuar a ter e continuar a crescer. E vai ficar com uma fatia gigantesca do mercado de automóvel, que era dominada pelos japoneses e pelos alemães. E nós nunca tivemos invasão de carros americanos na Europa. Não. E neste momento temos. Tesla. E é um fenómeno porque já compraste? Soube se posicionar em termos de sustentabilidade. Não. Um dos pilares da sustentabilidade é prolongar o prazo de vida dos equipamentos, não é? Se tu tens um carro a diesel, surge agora um elétrico que tem menor impacto ambiental, mas se tu prolongares a vida do teu diesel, estás a ter menor impacto do que comprar já um elétrico. E isso está a ser, eu acho, dos maiores problemas neste momento. Acho que tudo está a ser feito ao oposto do que tu acabaste de dizer. Ou seja, um telemóvel neste momento dura muito mais que um ano, mas é trocado de ano para ano, quase. É o chamado Program to be Obsolete. Eles são programados para ser obsoletos. Tudo que é equipamento
eletrónico. E para durar menos, os carros em si duram menos, não é só tornarem-se ultrapassados, é mesmo não são tão resistentes. Aliás, eu lembro, eu tenho um primo meu que é completamente fã, não é fã meu, mas sempre acreditou nos produtos da Apple desde há muitos anos. E ele, é o primeiro a dizer neste momento que, se há 20 anos o MacBook Pro dele durou uma eternidade, o que comprou nestes últimos anos durou 10 vezes menos. Ou seja, isso é um problema enorme neste momento. E por isso começamos a ver, pela parte económica e pela parte de consciência ambiental, começamos a ver um movimento muito engraçado que é o do repair. A própria Vorten, que é da Sonai, tem a Vorten Resolve, onde podes reparar os teus eletrodomésticos. E aí é preciso o consumidor também ter, não é só pôr a culpa nos produtores e nas marcas e nos fabricantes, é preciso pôr um ónus também no consumidor, porque o consumidor, a varinha mágica vai à Vorten Resolve e o senhor da Vorten Resolve diz, olha, a reparação custa 30 euros e um novo custa 30 também, e a pessoa diz, então vou comprar um novo. Não, claro. O consumidor tem que reparar e tem que fomentar a reparação para prolongar a vida útil do equipamento, porque fazer um novo, porque mandar aquele para o lixo tem um impacto ambiental, provavelmente vai para aterro, ou vai para reciclar, ou tem um down cycle, e produzir um novo tem um impacto ambiental. Por isso assistimos ao movimento de repair e assistimos a outro movimento que vamos assistir fortemente nas próximas décadas, que é os consumidores deixarem de ser donos dos produtos e alugarem os produtos. Os fabricantes vão passar a ser os donos dos produtos. Isso vê-se imenso com os carros agora, não é? Sim, vês com os carros, o renting, não é? Tens o renting, e vais começar a ver com todo tipo de equipamentos, porque é uma aposta muito forte da União Europeia neste compromisso para a neutralidade carbónica, que chama-se economia circular, e vai apertar em termos de regulamentação, e também as empresas vão começar a perceber-se que é um modelo de negócio vantajoso para elas, em que tu alugas o equipamento e depois retornas ao fabricante, e o fabricante é responsável por desintegrar, falando de um carro, desintegra todo em vez de fundir, se integrares o teu carro na sucata, ele separa os componentes mais valiosos e vende-os à parte, e depois o resto funde tudo num só e manda para um centro de reciclagem que vai ter um down cycle, não é? Vai ser reciclado, mas já não vai poder ser reciclado com o mesmo valor de material. Já não vai dar para fazer um carro, vai dar para fazer se calhar uma mesa de baixa qualidade, e na próxima, e quando a mesa for reciclar, se calhar já não vai poder ser reciclada, já vai ter que incorporar material virgem, por isso não é eternamente reciclável, é um down cycle. O que vai acontecer é que as empresas no final de uso de tu alugares, retorna à empresa, a empresa separa tudo material todo, um por um, em que incorpora num carro novo, depois de fazer uma espécie de como é que se diz? De reparação, desmantelar aquilo tudo. Desmantela e repara o que tiver que reparar, incorpora num carro novo, ou então garante que aquilo vai para uma reciclagem e que tenha um upcycle e que é 100% reciclável e que nada vai para um down cycle ou que vai para aterro ou para incineração. E isso vai acontecer muito. Mas estavas agora a falar dessas tendências atuais e acho incrível teres falado duas cenas seguidas quase que criam aqui um paradoxo, ou seja, falaste da Tesla que se posiciona como sendo super ecológicos e como estando preocupados com isso tudo. No entanto, sabemos perfeitamente que a Tesla dificulta mesmo muito tudo que é reparação, assim de uma forma mais aberta, que até aquele gajo se tornou assim conhecido porque começou justamente de forma independente a ajeitar carros da Tesla, a ir a sucatas e pegarem peças diferentes e o que foi para a Tesla foi uma cena assim um bocado, elas não curtiram muito a situação. E acho isso, sei lá,
Marado, quase o paradoxal. Assim, os carros, quando começaram a incorporar tecnologia, né, eletrónica, principalmente, começaram a necessitar de muito mais reparação do que quando era só tecnologia mecânica. Os carros elétricos têm muito menos manutenção, se não considerar... Depois temos que considerar a substituição da bateria, que num carro de ignição não tem, mas os carros elétricos têm muito menos manutenção do que um carro de ignição, de combustão, sim, um carro de combustão, porque tem muito menos componentes. Por isso também tem menos impacto ambiental no fabrico, porque tem muito menos tração e muito menos componentes. E também, supostamente, na manutenção também deveria ter menos impacto, porque tem menos componentes. Sim, mas eu não conheço o que estavas a falar da Tesla se complicar. Não sendo um gajo muito de carros, quando estava a falar aí com uns amigos meus sobre isso, e eu disse que por acaso curtia a Tesla e estava a pensar em comprar não sei o quê, dos primeiros argumentos que me disseram, e depois tens que ajeitar, estás fodido. E de facto depois ouvi falar desse tal gajo que ajeitava carros da Tesla e que era super complicado para ele arranjar as peças, porque ele ligava para lá, eles não queriam colaborar com ele e não davam um jeito, não facilitavam, e de facto é assim um bocado contraditório. Eu acho que a Tesla vai ter que responder a isso de uma forma eficaz e com bom serviço ao cliente, senão vai estar condenada, principalmente no mercado europeu, que é um mercado super exigente e que a regulamentação é super apertada. O consumidor europeu é muito mais exigente do que o americano, a regulamentação é muito mais apertada e eu acho que a Tesla vai ter que evoluir, e tem vindo a evoluir por separares. Quando a Tesla entrou na Europa, instalou-se na Holanda e só tinha um centro de distribuição na Holanda. Se querias comprar um carro tinha que ser através da Holanda e não querias fazer manutenção, tinhas que ir à Holanda. Hoje em dia já tens stands em Portugal, já tens centros de manutenção em Portugal, por isso eu acho que eles vão ter que evoluir e vão ter que responder a isso, senão estão condenados, porque as marcas europeias e as japonesas também estão a investir nos híbridos e nos elétricos e no hidrogénio e tudo isso. Mas em relação àquilo que estavas a falar, o exemplo que tu deste dos carros é um exemplo super fácil de se compreender, mas para uma cena assim do dia a dia, por exemplo, se eu pegar numa cena à qual estou ligado, ginásio do meu irmão, escola de artes marciais e não sei o quê, tu aí consegues fazer alguma diferença? Ou só mesmo em certas empresas é que tu consegues chegar lá e trazer soluções? O que é que farias num ginásio? Uma cena que toda a gente conhece. Eu acho que num ginásio era engraçado. Eu acho que num ginásio, assim, vamos outra vez ao ginásio, vamos outra vez fazer a análise do ciclo de vida de um ginásio e ver onde é que tem maior impacto ambiental. Consideramos que no ginásio até onde tem maior impacto ambiental é no consumo de energético, porque tem muitos equipamentos com consumo energético. Eu acho que é engraçado pegarmos na energia que as pessoas estão a produzir num ginásio. Ao correr numa passarela estás a produzir energia. Exatamente, eu percebo perfeitamente, só que nunca imaginei esse tipo de solução. Em vez de estás a consumir energia, podes estar a produzir energia. E podes estar a produzir energia, já existem esse tipo de máquinas? Consegues recuperar? Já há alguns exemplos de alguns ginásios que tenham um ou outro equipamento que o façam, mas eu acho que é possível assim, o ser humano teve até... Meter aí os gajos a correr em rodas de ratos. Por exemplo, quando estás na passadeira parece um hamster numa roda. Por isso é possível pegar naquela energia da pessoa que a pessoa está a produzir e criar energia em vez de estar a consumir energia. Depois também vejo um ginásio com muito consumo de detergentes e água para a limpeza das toalhas. Garantir que conseguimos minimizar o consumo de água na lavagem, que só usamos detergentes orgânicos e que provavelmente podemos produzi-los mesmo dentro do ginásio, fazer um handmade para os produtos de limpeza, ou então comprar a granel em vez de comprarmos em embalagens.
por exemplo, pôr também há um grande impacto que é os utilizadores do ginásio do teu irmão que provavelmente vão de carro para o ginásio, promover junto dos clientes diferenciação, se vier de transportes públicos, se vier de bicicleta, se vier a pé, paga menos, se vier de carro, o dinheiro que paga a mais por vir de uma forma mais sustentável, nós usamos para a compensação carbónica com projetos de florestação, por exemplo. Compensamos a sua pegada na deslocação com programas de florestação. Paga mais, se vem de carro paga mais, sei lá, paga mais 5 euros por mês e pegamos nesses 5 euros e fazemos programas de compensação. Dá para fazer em tudo e mais alguma coisa. Dá para fazer em casa, dá para fazer... Estava agora a pensar em relação a isso, quando disseste que, de facto, uma das soluções, uma das hipóteses, ou uma das coisas nas quais se podia pegar, na qual se podia pegar seria na deslocação até o ginásio, não sei o quê. Com esta situação toda, o pessoal todo em casa, aliás, foi uma cena que falei também no podcast de ontem. O meu irmão disse-me que notou, não sei se foram estatísticas oficiais ou se foi ele que reparou, ou se são números do ginásio dele, mas que havia mais pessoal a fazer desporto neste momento, em casa, porque estou em casa, se calhar não têm o que fazer e ligam-se a imensas aulas grátis online, e acho que o número subiu. Tu achas que acho que é há coisas que podemos aprender com esta situação e tentar manter no futuro, tipo, ok, tentar se deslocar menos e em vez de ir todos os dias ao ginásio, ir 2 vezes para ser corrigido e continuar com aulas online em casa, estar mais tempo com a família? Como é que tu vês isso? Se pensarmos que pagamos para aí 50 euros para ir ao ginásio e que isso dá 600 euros por ano, tu com 600 euros se calhar compras já ficas apetrechado se comprares para casa uns kettlebells, um TRX, umas barras, e se calhar passas a ter aulas virtuais, e acho que é um modelo que pode ser desenvolvido e acho que pode ficar parte da experiência que estamos a viver. E eu estava a dar essas soluções para o ginásio do teu irmão, mas eu acho que as soluções, quando tenho um projeto, não vêm de mim, e vêm sim de ouvir a necessidade do cliente, pegarmos numa equipa, reunirmos uma equipa e com uma metodologia e com muita criatividade à mistura, em conjunto, em equipa, é que desenvolvemos as soluções. A minha abordagem não é chegar lá e dizer, temos este problema, é esta a solução. É com a equipa, porque o teu irmão conhece muito mais o negócio que eu, se calhar juntamos um cliente, juntamos a pessoa da recepção, juntamos um fornecedor e criamos ali uma equipa e desenvolvemos soluções. Acho que a solução do ginásio virtual é uma boa solução e eu ganho imenso, não é só pouco em termos ambientais, eu ganho imenso tempo em não ir ao ginásio. É incrível. Este podcast que estás a fazer, eu acho que resulta perfeitamente em modelo virtual, e acho que e poupamos uma deslocação de eu ir à tua casa. Sim, e de facto era uma coisa que eu não queria fazer. Não queria fazer isto desta forma. Queria mesmo um lado mais humano, estar com a pessoa, e só acabei por gravar só um episódio antes desta história dos Covids e não sei o quê. E depois, por razões mais de logística, adiei uns episódios. Acabei por ter que os cancelar e acabei por ter que os fazer desta forma. Mas de facto está-me a permitir fazer entrevistas que se calhar não teria feito, como há 2 dias fiz com o Piloco, não é? Que mora em Paris. E eu estou no Algarve, não terias feito esta. Exato, esta não a teria feito tão cedo também. Por um lado faz outras, mas também há um lado que eu acho que não se pode perder quando digitalizamos tudo e virtualizamos tudo, que é o lado humano, e eu acho que podia, estando no Algarve, não ia até a tua casa fazer o podcast, mas se estivesse no Porto ia à tua casa fazer o podcast, porque a seguir ao podcast estava contigo e estávamos, além desta conversa, ainda estávamos mais um bocado juntos e já não estamos há imenso tempo, e eu acho que o lado humano não se pode perder, e é um lado que eu tenho receio
na evolução do mundo que estamos a viver, que é perder o lado humano. Pá, eu agora vivo, pá, eu olho para os meus reportes do tempo que eu passo no social media, nos WhatsApp, com os meus amigos, pá, é assustador, é assustador, e pegava nesse tempo e estava com um amigo, nem que fosse uma vez por semana, e esse lado eu acho que não se pode perder, mas por outro lado podemos de facto poupar, pá, viagens, muitas viagens de trabalho, teletrabalho. Eu acho que há uma pressão enorme nas empresas em relação à produtividade e ao absentismo dos colaboradores. E, pá, eu, quando trabalhei na indústria, uma pessoa está com 38 de febre, vai trabalhar na mesma, e eu acho que agora há uma consciencialização, pá, está com febre, não pode ir contagiar os outros, tem que ficar em casa, e se calhar até pode fazer teletrabalho, não às 8 horas, mas pode fazer. Pá, há coisas que são positivas, há coisas que são negativas. O que eu vejo negativo é perder, é o lado humano que se perde, as relações ficarem mais frias, é de facto um maior controle de parte dos governos, termos governos que nos controlam muito mais através de aplicações de telemóvel, e que já tínhamos... Não penso muito, é verdade, é um facto. Por acaso não é uma cena que me preocupa muito. A mim preocupa muito, principalmente quando vemos uma retórica de que isto só vai ficar resolvido totalmente resolvido daqui a um ano ou 18 meses, e durante um ano ou 18 meses vamos ter que refriar os nossos contactos humanos, que vamos ter que provavelmente partilhar os nossos dados em termos de geolocalização, em termos de rastreabilidade e de interação, e isso, quando falas disso durante um mês, tudo bem. A seguir apaga-se e voltamos ao nosso modo de vida. Mas quando falas, e a retórica é nesse sentido, 12 meses, 18 meses, tu consegues mudar por completo o modo de vida de uma sociedade, de uma pessoa e de uma sociedade, e levar para esse caminho de ter que ser controlado, de refriar o contacto humano, e isso preocupa-me, porque 18 meses ou um ano é muita coisa, e dá para mudar muitos comportamentos, e eu não quero que isso aconteça, mas há coisas que de facto são muito boas, que é a redução do impacto ambiental, ou passar mais tempo com a família, menos deslocações, uma série de soluções que, o que estavas a falar há bocado, mais regionalismo, vemos muitas vezes aquele movimento, não vamos comprar, fala-se da China como racismo, quase como racismo asiático, mas pronto, que não seja da China, que não seja essa diferenciação como racismo, que seja pela positiva de comprar mais local, mais regional, fomentar mais a produção local, isso também vejo como um lado positivo. E pronto, há de facto coisas positivas que podem ficar, e há outras que temos que nos preocupar. Mas qual é o teu receio? Qual é o teu receio quando falas em uma espécie de controle que o governo pode ter sobre as pessoas através de aplicações? Porque o contacto social, percebo perfeitamente o teu receio, mas saberem onde é que estás ou onde é que não estás. São as liberdades. Para mim é o conceito de liberdade. Mas ninguém está a tirar, quer dizer, agora neste momento estão a tirar uma certa liberdade por razões de saúde, não é? Mas para além disso, que liberdade é que achas que te podem tirar? Só o simples facto de controle é um atentado à tua liberdade. Mas estás a ser controlado, e depois, já temos casos que não levados a este extremo do que se está a falar agora, de termos que instalar aplicações e dizer para saberem onde é que andamos e rastrearem, e depois termos um código verde se não somos suspeitos de estar contaminados, amarelo se estivermos em contato com alguém, vermelho de estarmos contaminados. Tu tiveste casos já em Portugal que mostram até o quão creepy isto pode ser. Foi com a máquina da autoridade tributária. Tu tens uma máquina da autoridade tributária em Portugal, sofisticadíssima, que cruzam dados de pagamentos de banco, de declaração fiscal, de
de mil e uma coisas de segurança social, cruzam tudo e mais alguma coisa de dados, e depois tens uma operação stop, vais de carro e tens uma operação stop que é conduzida pela GNR e não é pela autoridade tributária, em que dizem, olha, vou apreender o seu carro porque você tem uma dívida às finanças de 1000 euros. A sério? Isso é completa invasão das liberdades e é o Estado sobrepor-se totalmente ao que não pode fazer. Sim, foi um escândalo e depois toda a gente se insurgiu e o governo teve que voltar atrás e disse que não foi da autoria do governo, foi da responsabilidade de uma pessoa da autoridade tributária, voltar atrás. E tu podes ter casos mesmo perversos de atentado às liberdades se fores controlado, e para mim o princípio de liberdade é incondicional, não pode ser nunca posto em causa. O conceito de liberdade em si, ponto. Sim. Nem tem que falar nas consequências. As consequências podem ser altamente perversas. Pode ser desde... Pode ser a segurança social, tu estás de baixa e não podes sair de casa porque estás de baixa e através da aplicação conseguiram ver que tu foste para a casa do teu irmão em Viseu, que não devias ir, e se calhar até vão dizer, mas então está a fazer bem porque estamos a pagar impostos, mas é um atentado às liberdades, não pode ser, não pode ir avante, na minha opinião. E eu acho que sobre a desculpa da pandemia que se vai assistir a isso. Eu espero que não e gosto de ter fé nas pessoas e acreditar que nem toda a gente pensa em manipular e não sei, por vezes sou um bocadinho ingênuo, mas é verdade que tento não pensar muito nisso, tento viver mais relax e se não gajo, tchau. Sim, mas sobre o desígnio da segurança, nós temos implementado uma série de medidas e culturais mesmo, sempre colocando a segurança em primeiro lugar. E a verdade é que não nos sentimos mais seguros, porque hoje, se calhar, eu não deixava o meu filho de 5 anos sair daqui do meu jardim e ir para a praia sozinho, atravessar a rua e ir para a praia sozinho. E se calhar meu pai deixou-me fazer isso e sem qualquer tipo de problema. Há sempre um risco associado, mas vivemos demasiado obcecados com a segurança e não nos sentimos ainda assim não nos sentimos mais seguros. Provavelmente, se o meu filho hoje saísse daqui do meu jardim e fosse ser encontrado no jardim do vizinho a 300 metros, se calhar ia ter a segurança social atrás de mim, como sendo um pai irresponsável. Mas foi assim que eu cresci. Pegava na bicicleta desde os 5 anos, ia para o clube de ténis a 4 km de casa, passava lá o dia, a fazer merda com meus amigos na rua. E os meus pais sentiam segurança. Hoje, se fizesse isso ao meu filho, se calhar sentia-me totalmente inseguro, era criticado. Por isso, a liberdade é um tema e é um valor muito importante. Mas isso acaba por ser um fenómeno global e aí nem estamos a falar de liberdade só, estamos a falar de pressões sociais. Ninguém te tirou a liberdade, tu tens perfeita liberdade de deixar o teu filho ir brincar para lá para fora. No entanto, tu, com a informação toda que foste adquirindo até agora, com as experiências todas que tiveste até hoje, tu próprio te sentes desconfortável com a ideia. Ninguém te tira a liberdade, na minha opinião. Mas eu não sei se não teria problemas com a segurança social, por exemplo. Não sei se num caso de uma denúncia, não sei se existiria um problema, não sei. Mas pronto, caminhamos para um mundo demasiado obcecado com a segurança e sempre em detrimento da liberdade. Eu espero mesmo que haja um equilíbrio na evolução disto tudo
e não limitando isto à situação atual com a pandemia e de uma maneira global. Espero mesmo que o excesso de redes sociais, de preocupações, como tu disseste agora, essa de deixar os filhos andar por aí, não sei o quê, que se atenue, que se encontre aí um equilíbrio. Talvez houvesse um excesso de liberdade há 20 anos atrás, durante a nossa infância. Quer dizer, não, a nossa infância foi há mais de 20 anos. E agora seja o oposto, e talvez daqui a 10, 20 anos exista um equilíbrio. Pelo menos é essa a minha esperança, mas não sei como é que isto vai rolar. De resto, tens treinado ou quê? Tenho treinado, tenho feito. Eu trouxe um TRX, trouxe uns kettlebells, tenho ali uns ferros que é dos outdoors, sabe, os outdoors, e não está lá nenhum outdoor, por isso aproveito para fazer elevações e abdominais. Entendo. Tenho treinado 4 vezes por semana, faço uns treinos. Boa, meu. E tenho treinado e eu gosto do ambiente de ginásio, porque acho o ambiente de ginásio altamente motivador. Eu sinto muito mais motivado e para superar desafios no ginásio e para ter orientação também, como é óbvio. E também até pelo ponto de vista social. Eu também gosto de ir ao ginásio porque acaba sempre por socializar. Sim. Mas gosto do ambiente de superação no ginásio. Há ginásios que não se vivem esse ambiente, mas eu tento frequentar ginásios onde existe esse espírito de superação, onde encontras um personal trainer. Eu não treino com PT, mas arranjas um treinador que vai-te orientando e está sempre a desafiar-te para te superar. Tens ali um colega de treino que arranjas pontualmente que te desafia para a superação, e eu gosto do ginásio nesse sentido. Por outro sentido, é fixe em casa porque poupas largamente as deslocações. Isso ganhas muito tempo no final do dia, mesmo muito. E treino ao ar livre. E eu aqui treino ao ar livre, que é altamente. Sim, isso é demais. Eu às vezes também vou aqui para o terraço. Por acaso não tenho jardim, tenho 2 terraços, e às vezes também vou aqui para o terraço de cima. Mas pessoalmente eu já treinava em casa, já tinha aí tudo que era preciso para treinar, e sempre curti aquele lado time room, estás a ver? Fechas-te e voltas passado uns meses, tipo a grande máquina, tiveste ali, e gosto de treinar assim sozinho e não sei, consigo encontrar a motivação necessária para superar-me e fazer mais cenas e chegar com aquele efeito de surpresa. Summer surprise. Não, Summer que se foda, sinceramente, nunca percebi esse pessoal que começa a treinar no final do inverno ou na primavera para estar potente no verão. Isso não percebo. Para mim é mesmo um modo de vida. Eu preciso mesmo treinar. Aliás, muitas vezes as pessoas perguntam-me se eu ainda danço e como é que eu estou. E para mim a dança já não tenho opção possível. Já é o meu corpo que pede. Não preciso ter motivação. Já não é a minha cabeça que está ali, sim, não. Já é o corpo, preciso dançar, tenho mesmo que dançar. E se não dançar durante 2 semanas, fico deprimido, fico mal, eu como estava a dizer há bocado, ando aqui com o nervo ciático a meter um bocadinho nojo e não consigo dançar como quero. Mas volta e meia, assim que me sinto minimamente melhor, levanto-me e danço. Tenho mesmo, é tipo um alívio, cura a alma. Eu não tenho dançado, mas sinto falta da dança, mas já não danço há mesmo muito tempo. O que estavas a falar, de não perceber as pessoas treinarem para o verão, eu também não percebo as pessoas que treinam só para o verão, mas a componente de estética, de vaidade, é uma componente que está lá, sempre. Eu treino porque sinto-me bem, o meu tipo de treino é para ficar mais forte, eu gosto de me sentir mais forte, com maior peso, maior massa muscular, mas há uma componente, mas não estou a falar, não estou a falar desta componente como vaidade, estou a falar mesmo de me sentir forte. Eu gosto-me de sentir que estou a ficar mais forte, pego em mais peso. Mais vitalidade, tens mais. Mais força, é acima de tudo força. O que eu treino essencialmente é força. Eu gosto de sentir que estou com mais força. Não sei, se calhar era por ter andado mesmo numa escola pública e ter levado na tromba que agora tenho que sentir que sou mais forte. Mas o que eu gosto de treinar é força e poucas repetições e muita carga.
Mas há um lado sempre, e que não podemos negar mesmo as pessoas que treinam o ano todo e que não treinam só para o verão, que é de vaidade. Sim, eu gosto de me sentir bem, gosto de me sentir fit e não temos que negar isso. E ter vergonha, claro, sim. Qualquer pessoa gosta de se sentir vaidosa, tu fazes a barba, cortas o cabelo, vestes-te bem, claramente. Por vaidade. E uma componente do treino também é por vaidade. Sim, aliás, é das primeiras coisas que eu digo. Estes últimos anos, até também porque trabalho em escritório, passo 8 horas por dia sentado, isso foi um pesadelo para o meu corpo, e porque deixei de dançar e sempre subestimei a dança em relação à minha forma física, porque eu, para além da dança, treinava sempre. E tu lembras perfeitamente que quando eu dava lá as aulas no ginásio e depois ficava no ginásio a treinar e não sei o quê. E nunca achei que era a dança que punha o meu corpo como estava. E o que é certo é que desde deixei de dançar e comecei a trabalhar no escritório, por mais treinos que eu fizesse, o meu corpo modificou. E depois também, claro, a idade e cenas. Mas a dança mais o b-boying, se calhar, não? Talvez, mas não só. Quer dizer, principalmente porque há aí muitos poppers que são gordos à brava. Olha, e uma das cenas que me custou mais, porque eu toda a minha vida treinei, comecei com artes marciais, depois estive no basquete, depois voltei para as artes marciais, depois dança, quer dizer, dancei sempre, isso de qualquer maneira. Assim, mas de maneira mais séria, a treinar todos os dias, a dança acabou por vir até mais tarde. Mas o que é certo é que sempre treinei. E tinha uma imagem de mim, meu. Tinha uma imagem de mim. E tu, quando o teu corpo começa a modificar, pelo menos no meu caso, eu não dei por ela. Não realizei durante, 2, 3 anos. Não sei se deixei de olhar para o espelho, mas não me apercebi. E até que um dia olho para mim para o espelho e... Que esta merda, meu? Quem é este gajo no espelho, meu? E não me reconhecia. E não foi tipo aquela vaidade, tipo, onde é que estão os meus abdominais, caralho? Não foi isso, foi... Não sei quem é este gajo. E isso custou-me. O lado estético, metendo a vaidade de lado, o lado estético custou-me imenso. Por isso percebo perfeitamente o que estás a dizer. E de facto, é verdade que é um dos fatores. E é um bom fator. E é um fator sim, autoestima, meu, um gajo tem... Sim, é importante, claro. Ter autoconfiança, autoestima, claro. Tudo isso é importante, sim. Ora, então estás nos Algarves agora? Estás a curtir, estás fixe? Estou aqui há 5 semanas, desde que a escola de Tomás fechou. Ele não vai ter mais escola este ano. Estão a tentar... Há a modalidade de reunir com os professores 2 vezes por semana, meia hora, só para orientar... para saber o que é que fez, para tentar orientar, mas eu já disse às professoras que acabou, não há, nem isso vai acontecer mais, não consigo pô-lo a fazer trabalhos, e vocês próprios fazem atividades e puxam por isso, tem que ir para a rua, tem que tirar as minhocas, pegar em paus e fazermos de espadas, subir às árvores, é isso, não dá, acabou o ano letivo, acabou. E se calhar, eu e a Joana temos estado a falar sobre a probabilidade de ficarmos aqui no Algarve a viver? Um ano, porque vamos arrancar com o turismo em Algesur e estando aqui dávamos melhor acompanhamento ao projeto. Boa. Estamos a ponderar. Ao lado da escola do Tomás, que aqui não encontro nada equivalente, mas ele também para o ano ainda não vai para o primeiro ano, só iria no ano a seguir. Há aqui uma série de prós e contras, estamos a ponderar ainda. Boa, meu. Mas eu gosto de estar aqui, tem bom clima, a vida é mais calma. E também estás num passo fixe do ano, foste para aí mais ou menos na primavera. Sim, vocês são gajos ativos, não há aquele problema tipo, no inverno não se passa nada no Algarve, vocês esse problema não têm. Sente-se a falta da cultura. A cultura é uma coisa importante. Ir ao cinema, ir a um concerto, ir a um gajo nunca pensa restaurante, a um bar. É importante. Mas ganhas outras coisas. Ganhas mais tempo para ir à praia, mais tempo na natureza. É incrível que apercebes-te disso, que estando na cidade enches o teu filho de brinquedos, legos e mil e uma coisas. Até podes não comprar, mas depois ele faz anos e no Natal e acaba sempre por receber. Um gajo não tem controle nenhum, meu. Aqui, estás aqui no meio da natureza
E eles não precisam de um único brinquedo, não? É mais isso. Os gajos vão lá para fora, pegam num pau, pegam numa folha, pegam... Pá, no que seja, inventam e recriam. Pá, não precisam de nada. Adoro isso. E Não sinto precisam exatamente de a mesma nada. coisa com as minhas filhas quando vão para a aldeia. A minha cunhada tem uma casa na aldeia e elas muitas vezes também vão para lá e isso. E, meu, esquece os brinquedos. De vez em quando à noite, mas durante o dia não tocam nos brinquedos, meu. Isso é Por acaso, fenomenal. é altamente. E por acaso vi, estávamos a falar ao bocado do que é de bom e o que é de mau do Covid. Eu vi no outro dia uma frase tá aí no Instagram ou qualquer coisa assim, que dizia: então só porque estamos a consumir o que é necessário a economia cracha? Quer dizer que a economia andava a ser alimentada por Coisas merda, desnecessárias por merdas. completamente desnecessário, não é? E os brinquedos se calhar é uma dessas coisas que, pá, tem excesso. Eles vivem em abundância, em excesso. E o que eles precisam é de pô-los cá fora e eles inventam. Pá, eles, pá, criatividade. Ainda ontem eu e o Tomás o que temos a fazer, pá, eu só o trago cá para fora e ele inventa. Pegou em 2 paus, achou que um deles era parecido com uma espada, tivemos ele dizia que era o rei, eu era o Darth Vader. Adoro essas merdas. Andamos aí por acaso também estava a falar disso ontem com o Ricardo no podcast e pá, dar espaço a essas coisas, meu, eles descobrirem por eles e dar oportunidades à imaginação deles, deixarem-se um bocadinho até se aborrecerem para ver o que sai dali. Isso é importante. E eles também se aborrecerem e terem monotonia, também é importante eles saberem lidar com essas emoções. My friend, olha, curta aí nos Algarves, foi altamente, vamos falando, ok? Foi fluido. Foi bom. Não o barulho da motosserra e do teu filho no início, mas foi fixe.